cannabis medicinal e seu uso na redução do risco cardiovascular. E aí, pessoal, hoje no De Carona com o Dr. Hélio, eu vou comentar um pouco sobre o meu TCC, que foi o uso da cannabis medicinal em pacientes com doenças cardiovasculares, e também sobre alguns novos estudos que saíram depois disso e o que a gente tem observado na prática clínica. Existem vários estudos que têm tentado demonstrar que os fitocannabinoides possuem propriedades anti-inflamatórias. É isso, a gente já consegue observar que realmente eles possuem essas propriedades inflamatórias, e no contexto das doenças cardiovasculares, onde a gente sabe que a inflamação sistêmica crônica é uma das principais responsáveis pelas doenças cardiovasculares, a gente tem essa esperança de que a cannabis medicinal, pelo seu efeito anti-inflamatório, consiga contribuir de alguma forma ali na nossa proteção cardíaca. E aqui eu estou falando não só de redução de risco de infarto, mas também nas outras doenças do coração, como por exemplo as arritmias. Quando a gente trabalha e estuda cada fitocannabinoide de forma isolada, a gente consegue encontrar propriedades terapêuticas que podem ser usadas de forma segura no tratamento, tanto de pacientes que já infartaram, quanto também de pacientes que possuem algum tipo de arritmia. É claro que a gente vai escolher fitocannabinoides específicos em situações específicas, em doses adequadas para aquilo que o paciente precisa. A escolha errada de algum fitocannabinoide pode fazer o contrário. Se o paciente utilizar de forma inadequada ou se não tiver um acompanhamento médico contínuo, o uso de algum fitocannabinoide pode ser até maléfico para o coração daquele paciente. Então a grande questão é, existem sim possibilidades de tratamento e de benefícios cardiovasculares com o uso dos fitocannabinoides, porém o médico precisa saber qual fitocannabinoide ele vai passar e em qual contexto. Alguns dos benefícios que a gente observa nesses estudos é em relação à liberação de óxido nítrico, por exemplo, quando a pessoa utiliza produtos de cannabis medicinal. O óxido nítrico é um importante componente no corpo que ajuda na vasodilatação das artérias. Então, se aquele paciente ele tem alguma artéria entupida, alguma artéria estreitada, essa liberação de óxido nítrico poderia contribuir dilatando essa artéria e facilitando o fluxo sanguíneo, ajudando assim no controle de angina em alguns pacientes que já infartaram ou que têm alguma doença aterosclerótica do coração grave que sofrem com angina. Existe essa possibilidade de tratamento complementar, utilizando ali o canabidiol. Existem algumas outras situações em que o uso do canabidiol pode atuar reduzindo o cronotropismo do coração. E o que é isso? Algumas arritmias ou algumas doenças cardíacas fazem a frequência do coração ficar muito acelerada. Algumas arritmias ou algumas outras doenças do coração fazem a frequência cardíaca do coração ficar muito acelerada. E muitas vezes isso não é interessante. E alguns estudos sugerem que o canabidiol ou alguns outros fitocannabinoides podem auxiliar nessa redução da frequência cardíaca, deixando a frequência cardíaca em níveis mais controlados e adequados para o coração naquela condição que o paciente tem. Esses estudos da parte cardiológica ainda são bem embrionários, bem iniciais, precisa de mais estudos nessa área, mas o que a gente já consegue demonstrar e falar com propriedade dos benefícios cardiológicos são relacionados a benefícios indiretos, como por exemplo, a cannabis medicinal auxiliando no padrão do sono, melhorando a qualidade de sono daquele paciente, a gente consegue de forma indireta melhorar algumas condições cardíacas que são causadas por conta do sono mal dormido. Além de melhorar a qualidade do sono, a gente também pode observar que o paciente dormindo melhor e se estressando menos, geralmente ele tem mais disposição para fazer as coisas do dia a dia, o que auxilia também a ajudar o paciente a retornar às suas atividades físicas. A gente sabe que a atividade física é uma das principais medidas não farmacológicas que ajudam no controle e prevenção de doenças cardiovasculares. Ainda falando da atividade física, os produtos de cannabis medicinal ajudam na recuperação muscular daquele grupo muscular que foi muito utilizado durante o exercício físico, reduzindo a dor no pós-treino, em alguns casos melhorando a performance do paciente durante a atividade física, o que também ajuda, contribuindo positivamente aí na proteção cardiovascular desse paciente por conta da otimização do exercício físico. Então, em resumo, pacientes com doenças cardiovasculares podem utilizar a cannabis medicinal. O que o médico vai precisar fazer é identificar qual a condição cardíaca que esse paciente tem e quais os fitocannabinoides que podem ser utilizados para aquele caso, assim como também identificar possíveis fitocannabinoides que não podem ser utilizados. Portanto, se você tem alguma doença cardiovascular, seja ela qual for, e pretende iniciar um tratamento com cannabis medicinal, não faça isso sozinho. É importante você ter um acompanhamento médico.